Para terminar esse quarto grande bloco, falarei de mais 3 operadores. O primeiro é entre e ele retorna os valores no intervalo determinado. O segundo é in, e ele equivale, em muitos casos, ao operador ou, e ele retorna os valores especificados na lista. E, finalmente, nós temos o operador like, o qual retorna os valores como, isto é, ele compara a string usando ou não coringas para a comparação. Então eu tenho aqui a tabela dos operadores para like. Então, por exemplo, se eu utilizasse o operador como Rob asterisco, então ele compara um texto que indica, ou melhor, que inicia em Rob e termina com qualquer combinação de letras. Então nós poderíamos ter Robert, Robalo, Robigalhas, Robótica, etc. Todos esses valores seriam retornados através deste operador. O segundo seria como Rob asterisco A, e neste caso ele compara um texto que inicia com Rob e termina com a letra A. Então nós teremos exemplos como Roberta, Robótica. Nós temos também como RO, ponto de interrogação O, e ele compara um texto cuja letra que falta pode ser qualquer uma. Então nós podemos ter algo como Rosso, Roco, etc. Como R, e aí colchetes e alguma string, compara um texto cuja letra inicial é R, letra final é A, e a letra do meio é qualquer uma das letras entre colchetes. Então nós teremos rua, ria, roa, etc. Como RA, colchete, exclamação, X, fecha colchetes O, compara o texto e qualquer caractere, excluindo o caractere após o ponto de exclamação. Então nós teremos ravo, rabo, rato, etc. Outro exemplo seria como, e neste caso seria um valor numérico. Então nós utilizaríamos o sinal de hash ou pound, como é conhecido esse sinal numérico, e ele compara os números iniciais com um número final qualquer. Então cada hash representa um algarismo após o último algarismo visível. Então as strings equivalentes seriam 1970, 71 até 1979, por exemplo. Então vamos iniciar aqui utilizando o operador entre e. Então, utilizando aqui essa consulta que eu já havia criado no exemplo anterior. Então vamos aqui excluir esse critério que havíamos utilizado. Então nós temos aqui a data do pedido, e aí nós poderíamos determinar que será entre, digamos aqui, 1º de janeiro de 1996 e 31 de julho de 1996. Então apenas colocando aqui o sinal de hash. Então essa é a nossa expressão. Apenas lembrando que você poderia também escrever em inglês, poderia escrever, digamos aqui, between and, e o Access automaticamente converte para o português, executando, e nós temos então os valores entre. Apenas confirmando aqui, botei 31/7, mas vamos colocar aqui 15/7 de 1996, apenas para excluir um pouco mais de dados. Então nós temos aqui do dia 4 até o dia 15 de julho de 1996. Então é desta forma que você utilizará o operador entre e. O próximo caso eu utilizarei a expressão in, e como eu havia dito, ele funciona de forma similar ao oi, ou melhor, ou. Então eu poderia escrever aqui chai e poderia escrever chang, por exemplo, como dois produtos, e executando eu obteria aqui como resultado uma consulta que possui somente esses dois produtos. Alternativamente, eu poderia fazer da seguinte forma: vamos recortar aqui, e aí eu poderia digitar in, vírgula, chang. Apenas um comentário rápido. O meu sistema está em inglês, por esse motivo eu estou utilizando a vírgula. Caso o seu sistema esteja formatado para Brasil ou qualquer localidade que utiliza a vírgula como separador de decimal, então aqui você utilizaria o ponto e vírgula para separar os argumentos, mas no meu caso aqui eu utilizo vírgula. Apenas se você utilizar o ponto e der um erro,
aí no seu computador. Então, executando a nossa consulta, como você pode ver, nós obtemos exatamente o mesmo resultado que a utilização do operador OR. E exemplificando então o operador like, nós poderíamos fazer algo aqui, um segue, como que executar modo de design. Se eu coloco um asterisco, então retorna todos os valores que começam com Q e terminam com qualquer outro tipo de valor. Ou eu poderia também utilizar o asterisco anteriormente, e caso exista alguma outra palavra que possua também Q, como nós temos aqui o Sasquatch Ale, ele também é exibido. Então, como você pode ver, é um exemplo bastante simples, uma utilização bastante simples, não há segredo algum. Obviamente que o resultado final vai depender bastante de como você deseja executar essa sua consulta. Então, por exemplo, nós poderíamos aqui utilizar o número do pedido para fazer uma consulta. Vamos aqui copiar, apenas para que você possa visualizar. Então o critério aqui seria, e aí eu poderia colocar o sinal de pound. Acabei esquecendo aqui o operador like, que é o operador como, e acabei esquecendo de colocar também as aspas. Então, executando, nós temos aqui todos os terminados em 10, 2, e eu poderia dizer, então, vamos retornar aqui 10, 2, 4, para reduzir um pouco mais aqui o resultado. Então, como você pode ver, é bastante simples a utilização, apenas não esquecendo de colocar as aspas, como eu acabei esquecendo de colocar no exemplo anterior, por isso que estava dando o erro. Mas é basicamente isso, e no próximo grande bloco eu exemplificarei como você pode criar campos calculados em suas consultas.